Certamente. Presidente, a maioria da primeira turma entendeu que houve sim uma tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. São dois crimes que estão consignados numa lei relativamente nova, que foi aprovada em 2021 para substituir a Lei de Segurança Nacional. Com isso, o primeiro ex-presidente da República foi condenado por tentar um crime contra a democracia. Queria saber como o senhor vê essa decisão e o peso que ela tem do ponto de vista histórico, e jurídico, e como o senhor vê esse clamor por anistia. Olha, são duas coisas distintas, né, Vera, se você me permite. A primeira delas, isto me chamou muita atenção, é a de que houve uma divergência lá no julgamento, não é? O ministro Fux deu um voto longo, não é? E os 4 outros ministros deram um voto noutra direção. Foram todas, digamos assim, votos muito adequados. A intelectualidade jurídica que lá se manifestou foi muito adequada. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte, interessante, eu digo isso porque, como você disse no início da fala, né, eu prego muito essa pacificação, a tranquilização do país, que não é coisa fácil. E veja como a radicalização que se instalou no país, ou essa chamada polarização, gera os maiores conflitos. Você sabe que a coisa mais comum nos tribunais superiores, numa turma de 5, muitas vezes você tem 3-2, tem 4-1, não é? No plenário você tem 8-3, 8-5, são interpretações jurídicas, mas veja como essa radicalização, Vera, cria problemas para o país. Você sabe que nas redes sociais tanto apanharam, se me permite a expressão livre, o voto do ministro Fux, como apanharam os votos dos 4 ministros, fruto dessa radicalização que se instalou no país. Por isso que eu queria ouvir o senhor, que é constitucionalista também, sobre esse veredito, que é inédito. Pois é, inédito no país. Acho que eu não conheço a prova dos autos, né? Mas certo e seguramente a prova dos autos deve ter conduzido a maioria a votar como votou, pela condenação do ex-presidente e outros assessores seus, né? Agora, você tocou no ponto da anistia. É interessante, eu vejo que já se pré-anuncia que, se houver anistia, será levado ao Supremo Tribunal Federal ao fundamento de que seria inconstitucional. Eu, pessoalmente, com toda franqueza, eu acho que o ideal dos ideais seria o Supremo Tribunal Federal resolver esse assunto. Eu disse até numa entrevista que dei há tempos atrás, eu disse, olha, o Supremo poderia, se provocado pelos apenados, pelos advogados dos apenados, poderia, por exemplo, transformar certas, que faça um pequeno corte, punição era necessário ao povo de 8 de janeiro. O que se discute é a dosagem da pena, não é? Então, o que eu penso é que, se o Supremo viesse a ser provocado, não é improvável que ele redosasse, fizesse uma nova dosimetria, para usar a expressão jurídica, né? Uma nova dosimetria das penas. Ora porque o sujeito já cumpriu 2 anos, ora porque transforma em trabalhos comunitários, ora porque reduz a penalidade. Mas se isto não for possível, até muito recentemente, eu conto a vocês todos que um colega meu, advogado, eu não estou autorizado a dizer o nome dele aqui, eu não falei com ele, mas ele me mandou uma proposta muito interessante. Ele disse, olha, se o Supremo tiver dificuldade de natureza processual, o que poderia haver era uma espécie de modificação legislativa. Por exemplo, a depredação de prédios públicos. A condenação é de 3 a 6 anos. Você reduz para 1 a 3 anos na legislação. Golpe de Estado, 4 a 8 anos. Você reduz de 1 a 4 anos. Então, o que acontece? Como a norma penal ela retroage em favor do réu, os réus todos poderiam ir lá e o Supremo teria um fundamento. Agora, tudo isso, Vera, com muita franqueza, ela deriva, ela deve ser uma conjunção de pensamentos. Não pode partir de um único poder. Entendi. Então, eu aqui tomo a liberdade de propor uma espécie de pacto nacional. Acho que o Brasil está precisando de um pacto que reúna os 3 poderes, reúna entidades da sociedade civil e até chamamento para membros da oposição. Para dizer, olha aqui, vamos reconstruir o Brasil. Vamos ver que país nós estamos e para onde nós vamos. Acho que isso seria fundamental. São palavras preliminares que eu dou. A senhora adora essa expressão também, mas a gente vai ter chance de abordar. Diga, Raquel. Presidente, nessa linha que o senhor está falando de um pacto, eu acho que a cadeira mais quente hoje de Brasília
é a do presidente da Câmara, Hugo Mota. Porque ele é pressionado pelo PL e pela família Bolsonaro, que quer uma anistia irrestrita. Ele é pressionado pelo Supremo, que acha que qualquer anistia é inconstitucional. Ele é pressionado pelo Poder Executivo, que não quer ceder nenhum tipo de vitória a Donald Trump e acha que qualquer tipo de anistia ou de qualquer tipo qualquer tipo de concessão nessa linha seria ceder uma vitória a Trump. O senhor já foi presidente da Câmara. O que o senhor faria se estivesse no lugar de Hugo Mota? Eu submeteria ao colégio de líderes, que o presidente da Câmara também não é o senhor absoluto da condução da Câmara dos Deputados. Eu submeteria ao colégio de líderes e depois veria qual seria a solução. É claro que, como presidente da Câmara, eu faria ponderações, num ou no outro sentido, na tentativa de talvez influenciar os líderes, né, de acordo com o meu pensamento, presidente da Câmara. Agora, eu reconheço que ele está sofrendo uma pressão terrível e por isso, Raquel, com toda a franqueza, eu disse que isto tudo dependeria de um grande pacto nacional. Não adianta o Congresso Nacional levar adiante a anistia se ela vai ser... E veja que é interessante, as concepções jurídicas dos julgamentos, elas surgem hoje no nosso país antes mesmo do caso chegar ao Supremo Tribunal Federal. Então, se houver um novo conflito entre Supremo e Legislativo, não será útil para o país. Mas a caneta é dele, presidente. É ele que decide se coloca para votar ou não. O senhor colocaria em pauta? Não, eu colocaria depois de ouvir os líderes, como fiz nas 3 vezes que fui presidente da Câmara. Levava os líderes e, naturalmente, se os líderes decidissem que deveria levar, apesar das minhas ponderações, como presidente da Câmara, eu levaria para o plenário. Sim. Não tenha dúvida. Thaís. Boa noite, presidente. No Brasil, ex-presidentes que passaram por prisões, eles sempre tiveram direito a celas ou salas especiais. O atual presidente Lula, o ex-presidente Fernando Collor de Mello, mesmo o senhor, embora o seu caso tenha várias diferenças, a começar pelo fato de que não houve condenação e a prisão era preventiva no seu caso. Mas, como constitucionalista e também como ex-presidente que já passou pela experiência da prisão, o que o senhor acha que deve prevalecer no caso de Jair Bolsonaro? O senhor acha que deve prevalecer a ideia de que, como ex-presidente, ele deve ter o mesmo direito que os outros e ir para uma sala da Polícia Federal, embora esse direito não esteja assegurado por nenhuma lei? Ou o senhor acha que deve prevalecer o que diz a Constituição? Que todos os homens são iguais perante a lei, sem qualquer distinção de nenhuma natureza. E aí, nesse caso, Bolsonaro iria para a papuda. Aí são 2 coisas, viu, Thaís? A primeira delas é que realmente há precedentes. Você acabou de indicar os precedentes. O próprio ex-presidente passou um largo tempo numa detenção especial, não é? Eu acho que há, portanto, precedente. Agora, o ex-presidente Collor, não entra no mérito, mas está também em prisão domiciliar. Há precedentes, portanto. Há um outro dado que está também na Constituição. Você sabe que eu trabalhei muito nesse ponto, quando fui constituinte, deputado constituinte, que foi o seguinte, e ninguém cumpre, na verdade, esse preceito. Há um preceito lá nos direitos individuais que diz assim, o criminoso deve cumprir o delito em estabelecimentos de acordo com o delito praticado. Você sabe que, porque hoje você junta, me permita dizer, estupradores com sequestradores, com criminosos, com latrocidas, feminicidas, etc., né? Quando, na verdade, o correto seria... E eu confesso a você que eu não tive tempo de fazer isso na minha presidência, mas eu iria mandar construir penitenciárias especiais para que essas penitenciárias cumprissem o dispositivo constitucional. Estou a dizer isso porque, na verdade, isto permite uma espécie de distinção entre os vários delitos. Então, quem sabe, esta é uma questão interpretativa, quem sabe um delito de natureza política, como foi aquele fruto da condenação que se deu recentemente, pudesse ter um tratamento em estabelecimentos especiais. Você coloca, se você for para uma penitenciária, tem que ter uma ala especial para isto. Se ficar na Polícia Federal, de igual maneira, se for para as Forças Armadas, de igual maneira. E está... Aqui eu digo com ênfase, né? Cumprindo, na verdade, embora parcialmente, aquilo que eu acabei de dizer da Constituição. Ou seja, o detento deve cumprir a sua pena de acordo com a natureza do delito.
Seria uma coisa muito interessante se houvesse isso, né? César.